vocês. Eu creio que a adoração, render ao Senhor, não importa o lugar que você esteja. Quem tem um coração rendido, ele adora em qualquer lugar e em qualquer circunstância. Circunstâncias, elas só servem para poder ser balizador daquilo que nós temos de gratidão e adoração dentro de nós. Então, eu louvo ao Senhor por essa manhã. Cada um que saindo da sua casa, sua esposa está adorando a Deus. Eu quero chamar a pastora Nathalie. A pastora Nathalie vai estar compartilhando com a gente a palavra hoje, que ela vai estar compartilhando. Eu gostaria que a gente pudesse, mesmo sentado, se pudesse estar orando por ela, né? Vamos orar por ela. Pai querido, nós adoramos ao Senhor nessa manhã e declaramos, Senhor, que não há outro digno de ser adorado, Jesus, a não ser a Ti. Pedimos graça, bondade, Senhor, sobre a vida da pastora Nathalie nessa manhã. E que o Senhor use, Senhor, Deus, todo o ser dela, toda a estrutura que ela tem, tanto física, emocional, espiritual. Senhor, tudo aquilo que o Senhor a conduziu até os dias de hoje. Que ela venha compartilhar da parte do coração do Senhor, que o Senhor tem visto no coração. E que essa manhã sejamos edificados, sejamos alicerçados em Ti cada dia mais, naquilo que o Senhor tem para nós, Pai. Por isso que nessa manhã nós adoramos e glorificamos o nome do Senhor. Em nome de Jesus. Amém? Amém. Amém. Interessante assim que essa semana foi uma semana muito, muito interessante. Eu buscando do Senhor uma palavra para compartilhar conosco. Desde que o pastor Wesley falou para mim, domingo que vem você vai trazer a palavra, e eu fui buscando dele, assim, o que ele gostaria de falar para nós. E veio um tema muito interessante. Então, se eu for dar um tema na palavra, vai ser esse aqui: o dualismo existencial / espiritual na vida de um crente, na vida de um cristão, na nossa vida. De novo, olha só, o dualismo existencial / espiritual na vida de um crente. Que dualismo é esse? Que dualidade é essa? O que significa isso? Eu queria que nós abríssemos a palavra em Gálatas 5, 16, 17. Para nós entendermos um pouquinho o que é, por que eu vim falar, que o Espírito veio colocar no meu coração para falar sobre dualidade. Gálatas 5, 16 e 17. Bom, diz assim: digo, porém, andai no Espírito, e jamais satisfareis a concupiscência da carne, o desejo da carne, a cobiça da carne. 17. Porque a carne milita contra o espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Paulo, quando ele falou sobre esse dualismo, na verdade, essa questão de ter duas forças que se opõem, seria a nossa natureza humana. E como poderíamos pensar nessa natureza humana? Diversas formas. De diversas formas nós poderíamos pensar nessa natureza humana. Está falando do corpo, quando fala da carne, fala do corpo, mas não é só isso. Reúne tudo. Nossa personalidade, nossas emoções, quem somos, o que fazemos, o que pensamos. E geralmente elas se conflitam com o espírito. Conflita. Nem sempre aquilo que eu penso, aquilo que eu acredito, ele vai estar em conformidade com o Espírito. Eles vão se debater. Eles vão... E é interessante que o apóstolo Paulo, por que ele falou isso para o Gálatas? O apóstolo Paulo, ele já tinha pensado nessa dualidade em Romanos. Depois a gente vai lá dar uma olhadinha em Romanos para a gente entender. Mas por que o apóstolo Paulo, ele fala dessa dualidade aqui nos Gálatas? Gálatas é uma igreja que o apóstolo Paulo,
ele plantou essa igreja, ele evangelizou esse povo, eram gentios, mas também tinham judeus no meio desses gentios. Ok, o que estava acontecendo? De repente, por uma situação ou outra, eles começaram a se desviar do evangelho que o apóstolo tinha pregado. Olha que interessante, ele fala que se viesse até mesmo um anjo ou qualquer outra pessoa pregar um evangelho diferente do que ele estava pregando ali, até se fosse ele, era para ser considerado amaldiçoado. E realmente estava acontecendo isso. Esse povo começou a se desviar desse evangelho da graça e eles começaram a percorrer um evangelho legalista, baseado na lei. Isso é bastante profundo, não dá para a gente entrar um pouco nessa discussão sobre a lei, porque o foco da mensagem não é esse. E um detalhe importante que era a libertinagem. Eram duas situações. Olha só, em Gálatas 5,13. Vamos ver, 5,13. Olha só, né? Porque vós, irmãos, foste chamada à liberdade, porém não useis da liberdade para dar ocasião à carne, à cobiça, à sua natureza humana, sede antes servos uns dos outros em amor, pelo amor. Aqui, ele estava falando para os gentios. Quem são os gentios? Que não são os judeus. 13. 5,13. 13. Desculpa, Thalita, se puder ler de novo. Tá, porque vós, irmãos, foste chamada à liberdade, porém não useis da liberdade para dar ocasião à carne, nem à cobiça, à natureza humana, sede antes servos uns dos outros pelo amor. Essa palavra aqui, esse versículo aqui, é específico para os gentios, que não eram judeus, que não seguiram as tradições, que não seguiram a lei de Moisés. Então, esse povo gentílico poderiam vir da Grécia, da Ásia, de Roma, e eles não tinham tanto conhecimento sobre a lei. Lá no Antigo Testamento, os 10 mandamentos, eles não tinham. Aqui, a libertinagem que o apóstolo Paulo está falando é para eles. Mas o legalismo já era para os judeus. Vamos ver agora Gálatas 2,16. Gálatas 2,16. Olha o que diz. Sabendo, contudo, que o homem não é justificado por obras da lei, e sim mediante a fé em Cristo Jesus. Também temos crido em Cristo Jesus para que fôssemos justificados pela fé em Cristo e não por obras da lei. Pois por obras da lei ninguém será justificado. Aqui, em especial, o apóstolo já estava falando com os judeus. Para ele chegar nesse contexto de falar dessa oposição, ele fez uma análise antes. Ele foi tentar entender o comportamento desse povo. O que estava acontecendo? Por que dessa libertinagem e por que desse legalismo? Foi aí que, pelo Espírito Santo, ele veio falar sobre essa dualidade. Há duas forças que se opõem dentro de si mesmo. Duas forças. Então ele chegou a entender, poxa vida, o que acontece? Eles receberam o evangelho, mas o que houve, o que aconteceu? Foi aí que o apóstolo, ele compreendeu, há essas duas forças, há essa dualidade dentro do homem. Vamos agora para Romanos, capítulo 7, depois a gente volta nesse texto. Romanos, capítulo 7. Aqui em Romanos, capítulo 7, nós vamos ler alguns versículos. Vou começar pelo 15. Porque nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir, pois não faço o que prefiro e sim o que detesto. Vamos para o 18. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum. Pois o querer o bem está em mim, não porém o efetuá-lo. 19. Porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que eu não quero fazer, esse eu faço. 20. Mas se eu faço o que eu não quero, já não sou eu quem o faz, e sim o pecado que habita em mim. Novamente o apóstolo vem falando sobre essa dualidade. Vocês perceberam
a dualidade que aparece no texto, Gálatas foi a primeira carta que o apóstolo escreveu. Foi a primeira, foi para os Gálatas. Depois veio para os romanos. Então ele já estava se desdobrando, ele já estava tentando compreender o que estava acontecendo com aquele povo. E quando ele foi para os romanos, escrever para os romanos, ele traz de novo essa dualidade. Por quê? E eu volto à pergunta. Existe essa dualidade? E você vai começar a fazer uma análise sobre você nesse momento. Existe essa dualidade? Poxa, eu estou indo numa direção, parece que eu estou indo bem, e de uma hora para outra eu já tenho outro pensamento, eu cogito sobre outro pensamento. Parece que são duas almas, o apóstolo ele fala que são duas almas que brigam dentro de si, como se fossem duas pessoas, como se fossem duas personalidades. Está ali o Felipe, está aquele Felipe que está crescendo, que está amadurecendo, que está buscando. De uma hora para outra, dependendo da circunstância, aparece um outro Felipe que não tem nada a ver com esse. E é uma guerra. Se a gente for parar para pensar, essa guerra aqui é exatamente para quem está buscando ter uma vida correta diante de Deus. Essa guerra aqui, quem não tem essa visão e esse entendimento, vai seguindo a vida sem cogitar, sem discernir isso. O que acontece? Esse povo de Gálatas já tinha recebido o evangelho, foram chamados para ser filhos, mas parte da mente, ela se dividiu. É uma mente que se divide. Dentro dessa mente que se divide, quando a gente vê o dualismo, é uma situação que nos confronta e a gente precisa resolver. Quando a gente fala da natureza, nós estamos falando de alma, estamos falando de corpo, estamos falando de pecado, estamos falando, como eu expliquei para vocês. Aí nos confronta. E aí eu separei 4 tipos de mente, de acordo com isso. 4 tipos de mente. A mente cauterizada. A mente cauterizada é como um ferro em brasa, que você marca, você faz uma marca, sabe, em um determinado lugar. Então, quem faz medicina sabe da importância da cauterização. Cauterizar uma ferida, cauterizar uma veia. Ali, cauteriza, marca, registra. Fica marcado o cérebro da pessoa. E, de fato, existem situações que acontecem dentro de nós, baseado na nossa história, que deixa marcas profundas na nossa mente. Mas se isso não é tratado, se isso não é resolvido dentro de nós, fica essa cauterização, cauteriza ali, só que não no sentido bom. Não no sentido bom. Fica como uma cicatriz. E geralmente essa cicatriz no nosso cérebro, isso é comprovado cientificamente, vai ter dificuldade de fazer uma sinapse, dos neurônios verdadeiramente eles comunicarem como deveria. É como se tivesse lapsos brancos dentro do cérebro que a pessoa não processa adequadamente o que está acontecendo. Vamos para um exemplo, né? Errar o alvo. Pecado é um dos significados. Nós temos 522 significados para pecado na Bíblia. 522. A gente acha que é só um, errar o alvo. Desde Gênesis até Apocalipse, são 522 tipos que falam sobre o pecado. Só esse eu vou falar de errar o alvo. Eu posso errar o alvo como esposa. Eu posso errar o alvo como marido. Eu posso errar o alvo como filho, como filha, como mãe, como pai. Eu posso errar o alvo, estando na faculdade, em alguma situação, porque é impressionante como o alvo fala profundamente no coração. Se vocês tiverem essa experiência, você está fazendo determinada coisa, mas parece que o Espírito, sabe, toca profundamente em você e fala, não deveria ter feito isso. Se você está sintonizado, dentro disso, se você consegue compreender isso, o que o Espírito ministrar no seu coração, seja no detalhe, na pequena coisa, uma palavra falada, uma falta de educação, uma grosseria, uma estupidez, uma impaciência. Isso é errar o alvo.
Quer dizer, eu sou aquele homem, eu sou aquela mulher que quero ter um comportamento ilibado, quero ser íntegro, caminhar com integridade, ser honesto, falar a verdade, mas o apóstolo Paulo falou aqui que, infelizmente, também existe uma outra realidade dentro de nós, e elas podem vir. Hoje o pastor fazendo a oração, perdoe os nossos pecados. É um momento de contrição. Eu preciso olhar para dentro de mim agora e verificar o que está acontecendo. Poxa, no dia eu estou assim, me sinto bem, parece que eu estou cheio, eu estou recebendo tanto do Senhor, eu estou aprendendo tanto, e no outro dia eu estou com um comportamento completamente diferente. Parece que, o que está acontecendo comigo? O que houve? O apóstolo traz essa dualidade para nós, e essa mente cauterizada é um momento extremamente importante para nós analisar. Tudo isso tem respaldo bíblico. Não precisam abrir. Mas em Tiago, por exemplo, fala da pessoa de ânimo dobre. Você que duvida, você é igual às ondas do mar, agitado para um lado e para o outro. É como se fosse uma pessoa que duvida, ela cogita entre dois pensamentos. Ânimo dobre significa mente dividida, inconstante em todos os seus caminhos. Quer dizer que existe a guerra, existe o conflito, mas permanecer nele é um problema. Se existe um conflito, é para eu rever todos os dias. O que Jesus fala? Quem quiser ser meu discípulo, negue-se a si mesmo, né? Tome a sua cruz, dia após dia, e siga-me. É todos os dias nós temos que rever isso. Todo dia. Todo dia você tem que rever. Todo dia você precisa olhar para dentro de si. O que está acontecendo? O que eu estou fazendo? Como eu estou agindo? O que é isso que está acontecendo na minha vida? E aí, se você, por um acaso, teve essa experiência de ter uma mente cauterizada, de uma mente que não se abre, de uma mente que fica enrijecida, aí, aqui, eu preciso rever essas atitudes dentro de mim. Outra mente é a mente melancólica. A mente melancólica é uma mente com um senso de culpa exacerbado. Enquanto o primeiro, ele tem aquela visão de não tem nada a ver, se justifica o tempo todo, sabe? Se justifica o tempo todo. Tem sempre uma justificativa. Ah, se eu fui mal educado, é culpa dela. Ela mereceu. Eu quero até chegar nesse contexto que eu estava observando o apóstolo Paulo, né, nas cartas, e eu fiquei impressionada com a mente religiosa, mas depois nós vamos chegar nela. A melancólica é um senso de culpa muito grande. Aí eu já vou para esse extremo. Enquanto um vai para outro extremo, de não se abrir, a mente está fechada, está cauterizada, enrijecida, tem esse outro que vai muito. Eu estou pecando, eu estou errando, e fica nessa angústia, nessa que faz de tudo para acertar. Eu não posso errar de forma nenhuma. Mas a palavra nos orienta que, de fato, sim, nós temos que ter contrição, confissão, mas nós não podemos ficar o tempo todo dentro desse conflito, e ele precisa todos os dias ser reparado, revisado, contornado. Eu preciso, todos os dias, eu não posso ficar toda a vida naquela angústia de que eu pequei, de que eu errei. Por quê? Em 1 João, queria que nós abríssemos em 1 João, no primeiro capítulo, olha o que diz o versículo 8 e o versículo 9 e 10. Primeira carta de João, 8, 9 e 10. Capítulo 1, 8, 9 e 10. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos, e a verdade não está em nós. Mas se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. 10. Se dissermos que não temos cometido pecado algum, fazemos-lo mentiroso e a sua palavra não está em nós. De fato, existe. Se você falar que não tem, eu não tenho pecado dentro de mim. É uma mentira, existe.
Você está vendo os respaldos bíblicos que nos diz sobre essa natureza, sobre essa dualidade, sobre essa parte que existe em nós, inclusive até para os regenerados. Em 2 Coríntios 5,12 fala o seguinte: assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas se passaram, eis que tudo se fez novo. Até na vida de um nascido de novo, de um regenerado, pode existir essa questão do pecado, faz parte da nossa natureza, e aí apóstolo João vem falar, isso é verdade. Por isso que nós precisamos confessar, todos os dias. Por que todos os dias? Parece que é cansativo, né? Mas todos os dias, esse diariamente é constância. Na verdade, esse todos os dias é constância. Eu preciso ser constante. Eu preciso estar sempre revisando dentro de mim o meu comportamento. O que está acontecendo? Por que eu estou agindo dessa forma? Por que eu estou pensando desse jeito? O que eu estou fazendo dentro da comunidade que eu frequento, do lugar onde eu estou, a minha volta, as minhas atitudes? Como é que está sendo isso? E não ignoreis. Nós não podemos ignorar o que o Espírito fala ao nosso coração. Então, de fato, existe o pecado, é verdade. Mas João, continuando a palavra no capítulo 2, né, de 1 João, olha que interessante. Filhinhos meus, estas coisas eu vos escrevo para que não pequeis. Mas se todavia alguém pecar, temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Então, tá ali, há um acontecimento, há uma dualidade, e eu preciso realmente rever isso dentro de mim. Então, é muito importante que o apóstolo diz, né? Você, junto a ele, ao advogado, que é Jesus Cristo, você vai falar com o Pai, reconhecendo os seus erros. Voltando, lá em Gálatas de novo, 5, 16, 17, vamos voltar lá? Gálatas 5, 16 e 17. Aqui nesse texto, ele usa uma figura de linguagem que eu achei muito interessante. Então, nós estamos falando de duas forças que se opõem dentro de nós. E ele tenta mostrar para nós a solução, a saída. Andai no Espírito. Versículo 16, andai no Espírito. O que significa o andar no Espírito? Você vai imaginar um atleta. Ele precisa fazer o percurso, mesmo que ele não esteja ganhando. Do início ao fim, ele precisa percorrer o caminho. É importante ele fazer isso, ele não pode desistir no meio. Esse andar aqui é fazer um circuito completo. Do início ao fim, eu preciso fazer esse circuito. Andai no Espírito. Faça o circuito que você precisa fazer do início ao fim. Então, se você começa a pensar sobre as minhas atitudes, a verificar que existe uma dualidade dentro de mim, eu preciso completar isso verdadeiramente, me colocando diante dele e confessando aquela situação que o próprio Espírito toca. Isso nós não podemos ignorar. E você sabe quando você está excedendo no seu comportamento. Você está indo longe demais. Então, andai no Espírito. No versículo 17, ele fala, porque a carne milita. Esse milita aqui, ele gosta muito, o apóstolo Paulo, de usar essas figuras de linguagem, que é o atleta e o soldado. Aqui é o soldado. Militar é o soldado. Ele luta. Ele precisa lutar. É necessário ele lutar. Ele não pode se entregar. Aí, vamos entrar na mente religiosa. A mente religiosa, uma mente legalista, olha que interessante. Podemos criar nossas próprias leis internas. E condenamos muitas vezes o outro mediante a minha impaciência. Eu posso criar minhas leis internas e acreditar que elas estão corretas. Se eu não passo pelo crivo do Espírito, aí eu uso as minhas próprias leis e me justifico em cada atitude que eu faço. Se eu crio as minhas leis, eu vou condenar o outro mediante essas leis que eu criei.
condenando a pessoa à minha impaciência, ao meu nervosismo, ao meu estresse, à minha forma de agir com o outro. Quais são as inclinações? Que inclinações são essas que estão dentro de mim? O apóstolo, ele fala dessa guerra, ele vai lá em Romanos, comenta de novo sobre essa guerra. A grande pergunta é: se eu passo isso todos os dias, todo momento, todo instante eu passo isso, eu vivo essa guerra dentro de mim, como que eu vou, através da confissão e do arrependimento, conseguir lidar com isso? Eu queria que nós abríssemos em Romanos, capítulo 8, versículo 1. Romanos, capítulo 8, versículo 1. Quando ele declara, em Romanos, capítulo 7, aí ele fala que aquela luta interior, alguns acreditam que é um eu retórico, quer dizer, você pode se encaixar naquele eu tranquilamente, você pode se colocar nesse lugar. Agora, pois, já não há nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Nós temos uma guerra, mas essa guerra é para nós sermos vitoriosos, nós temos que vencer essa guerra. Aí há uma resposta para esse eu que está vivendo nesse conflito. No capítulo 8 ele responde isso daí. Aí nós vamos caminhar um pouco mais no versículo 14. Olha o que diz o versículo 14. Pois, isso no capítulo 8, versículo 14. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Porque não recebeste o espírito de escravidão para viverdes outra vez atemorizados, mas recebeste o espírito de adoção baseado no qual clamamos, Abba, Pai. O vitorioso, o que vence, é que se coloca como filho. Não é o que se coloca como escravo. Eu quero ler também Gálatas, junto com vocês, 4, 6 e 7. Vamos lá para Gálatas. Hoje nós estamos percorrendo bastante a palavra, porque é um estudo muito importante. Gálatas 4, 6 e 7. Olha só. E porque vós sois filhos, enviou Deus ao nosso coração o espírito de seu filho que clama Abba Pai, de sorte que não és escravo, porém filho. Sendo assim, também herdeiro por Deus. É o filho. Quando nós nos colocamos na posição de filho, quando nós verdadeiramente entendemos que somos filhos, mesmo que haja uma guerra ali dentro de nós, um conflito, uma dualidade, ela é vencida em Cristo Jesus quando nós estamos na posição de filho e não de escravos. O escravo, realmente, ele vai passar por essas mentes aqui. A mente religiosa, que é aquela que culpa o outro, ou a mente dividida, ou a mente cauterizada, nós vamos passar por essas mentes aqui e nós não vamos compreender, não vai ter significado algum. Então, quando eu passo por isso aqui e eu entendo e eu compreendo, verdadeiramente, eu sei que eu me tornei filho. Quando eu estou vencendo, quando eu estou sabendo lidar com isso, quando eu estou enfrentando essa dualidade, verdadeiramente, eu estou me colocando nesse lugar de filho. O filho, ele tem esse respaldo. O filho tem condições de lidar com essa dualidade. Ela é real, ela existe. Ela é real. Está aqui na própria palavra. Eu queria ler só mais alguns versículos com vocês, para a gente estar partindo para o encerramento. 1 João, de novo, 3, do 8 ao 10. 1 João 3, 8, eu vou ler do 8 ao 10.
Aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isso se manifestou o Filho de Deus para destruir as obras do diabo. Todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, pois o que permanece nele é a divina semente. Ora, esse não pode viver pecando porque ele é nascido de Deus. Nisso são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Todo aquele que não pratica justiça não procede de Deus, nem aquele que não ama seu irmão. Aqui, novamente, ele vem falar para os filhos. Que apesar da dualidade, apesar de existir essa guerra dentro de nós, apesar de sabermos que nós temos uma natureza pecaminosa e difícil, ainda assim, ele fala para nós nos colocarmos aqui como filhos. E aí, verdadeiramente, como filho, eu vou conseguir lidar com isso. Para eu ter uma mente transformada. Transformai-vos, né, pela renovação do vosso entendimento, para saber qual é a vontade de Deus, porque ela é perfeita, boa e agradável. Aí você passa a ter essa mente transformada. Ainda que exista essa dualidade dentro de mim, vai surgir uma outra mente, quer dizer, a mente de Cristo, você como filho, onde você vai agir de forma diferente. Você vai receber essa força que vem do Senhor para lidar com essas situações. Então, para a gente já partindo para o final da palavra, dentro da aplicação, eu já tinha mencionado sobre a confissão e o arrependimento. E guardar a palavra de Deus. Outra questão magistral é sempre continuar olhando para as circunstâncias como um filho, porque ele tem um pai. E aí ele vai saber, pai, hoje eu agi desse jeito com tal pessoa. E aí nós temos um advogado que vai agir em nós e por nós. Sim, sempre vamos continuar crescendo, mas sempre pensando como um filho, tendo essa mente de filho, tendo esse coração de filho, e tornar-se verdadeiramente aquilo que o Pai preparou para você. Então, para encerrar, eu quero ler Lucas 9:23. Vamos lá para Lucas 9:23? Lucas 9:23. Aqui. Dizia a todos, se alguém quer vir após mim, eu vou parafrasear aqui, tá? Se alguém diz, né, dizer a todos, diz a você, diz a mim, ele está falando conosco. Se alguém dentre nós quer vir após mim, quer ser o meu seguidor, quer ser meu discípulo, quer ser filho, negue-se. Esse negar aqui significa recuse, repudie, confesse esse eu, dia após dia. Quer dizer, diariamente, constantemente. Tome a sua cruz e siga-me. Essa palavra, então, meus irmãos, está nos direcionando para que nós venhamos, de fato, a ter essa jornada, essa caminhada como filho, porque a mente de filho é diferente da mente do escravo. A mente de escravo não compreende essas coisas, mas a mente de filho já tem essa visão, já tem esse entendimento, né? Queria pedir para a Kristen cantar aqui conosco, eu queria fazer uma oração. Uma oração dentro disso. Vamos ficar em pé nesse instante? Pai, diante de ti, a palavra foi ministrada conforme o teu querer e conforme aquilo que o Senhor gostaria que nós ouvíssemos. O Senhor falou de duas forças que se opõem dentro de nós. É uma batalha, porque a nossa luta verdadeiramente não é contra a carne e o sangue, mas contra principados e potestades que agem nas regiões celestes. Nós temos uma guerra que às vezes nós nem sabemos a dimensão do que acontece dentro de nós, mas o Senhor conhece. Restaure em nós esse coração de filho,
Nos leva a entender a nossa posição como filhos do Senhor, meu Pai. Não com aquela mente de escravo, mas com uma mente de filho, que vai até o Pai, mesmo errando, passando por circunstâncias. Ele chega diante do Pai: Pai, eu errei, eu pequei contra ti. E o Pai, de braços abertos, recebe esse filho com todo amor. Serve esse filho com um banquete, dizendo: tu és o meu filho. Eu te resgatei através do meu filho, Jesus. Leva-nos a entender, a compreender essa dimensão. Só o Senhor pode, pelo teu Espírito, convencer o nosso coração e ter entendimento dessas coisas. Que haja confissão dos nossos pecados, seja por meio de atitudes, pensamentos. Abra o nosso coração para que, como filho, possamos nos debruçar diante do Senhor, nos colocarmos diante de Ti, verdadeiramente recebendo o Teu amor, o abraço afetuoso que o Senhor dá para os Seus filhos. O Senhor não abandona os Seus filhos. Não há nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. E esse é o momento de nosso coração ser despertado na Tua presença, ó Pai. O Senhor quer filhos, não quer escravos. O escravo não sabe o que faz o seu senhor, mas o filho, ele sabe. O filho é herdeiro. Nós somos co-herdeiros com Cristo. Levanta-nos, Pai, para recebermos a nossa herança. Que nós não andemos como escravos, como mendigos, mas como filhos. Porque o filho tem direito à herança. O filho pode receber a herança, pode participar do banquete, pode estar com o pai, pode usufruir de grandes coisas. Leva-nos a esse entendimento, ó Pai. Tira da nossa mente uma mente religiosa, uma mente cauterizada, uma mente dividida, mas uma mente transformada. Dê-nos um coração de filho. Leva-nos a entender isso na profundidade. Em nome de Jesus. Amém. Eu quero teu amado, Tão apaixonado por ti, Senhor. teu amado, tão apaixonado por ti, Senhor. Eu quero ser aquele segundo o teu coração, vaso de honra, vaso de barro, para o teu louvor. Eu quero ser aquele segundo o teu coração, vaso de honra, vaso de barro, para o teu louvor. Graças e paz, irmãos. Bênção demais. Irmãos, pode ficar sentado, por favor. Dá só uns avisos aqui. Dia 24, agora, próximo sábado, nós teremos o batismo. Obrigado. No dia 24, nós teremos o batismo. E quem vai se batizar? Quem? Larissa e Cauã. Fica de pé, Larissa. Ali a Larissa, ó. Larissa é sua irmã. Larissa, o Cauã é seu irmão aqui. Bênção de Deus. Pode sentar.
Maravilha. No sábado, então, a gente vai estar batizando nossos irmãos. Então, todos são muito bem-vindos. Os visitantes também. Sejam muito bem-vindos e bem fiquem. Se sentirem no coração, né? Então, todo domingo a gente se reúne aqui como igreja, em amor, e estamos partilhando sempre o pão que é o Senhor Jesus Cristo em nosso meio. Tá bom? Estou esquecendo de alguma coisa, de algum aviso? Os irmãos me ajudem. Hoje vai ter reunião do pessoal dos jovens, que vai ter a questão do curso dos jovens. Vai ter a reunião de adolescentes, a reunião de jovens, vão estar reunidos para resolver como vai ficar. Hoje ainda, que hora vai ser? O almoço aqui, após o almoço, como de praxe, né? O almoço aqui, e após o almoço tem a reunião dos jovens e adolescentes para definição de algumas questões. Oi? Ah, sim, muito importante, Ricardo, também. Nós aqui, gente, os irmãos estão chegando agora a entenderem, nós não temos questão de barganha com Deus. Porque com Deus não se barganha. E o que mais nós temos visto em muitas igrejas, em muitas comunidades, é justamente essa condição de querer barganhar com Deus no sentido de uma moeda de troca. Tem um câmbio celestial, né? Então eu dou para Deus a minha oração e Ele me abençoa com alguma coisa. Eu faço uma campanha X para receber de Deus Y. Eu dou o meu dízimo e a minha oferta, ou então eu dou a minha contribuição, que a gente gosta muito de falar contribuição, né? Para poder receber de Deus até 7 vezes mais. É uma casa de câmbio maravilhosa, né? Então, assim, eu dou o dinheiro para Deus, Deus me dá 7 vezes mais. Então, isso não existe. Nas Escrituras, essas questões não existem. Isso é invencionismo religioso que não tem nada a ver com o Senhor Jesus Cristo, até porque ele não precisa. Mas quem precisa de contribuições? O local onde a gente está, né? Energia, tem o café da manhã que todo domingo a gente oferece com todo amor. Aqui todo mundo trabalha, todo mundo tem a sua profissão, né? Então, é tudo revertido para a comunidade, as contribuições. Né? Um acampamento, um retiro de um jovem, de um adolescente. Nós vamos estar fazendo agora o bazar. Né? Então, assim, vamos estar vendendo roupas. Maravilha, em prol de um propósito. Qual o propósito? Abençoar os jovens e adolescentes que vão fazer eventos aí. Então, é uma geração que sempre tem eventos. E nós também somos uma geração de eventos. É muito maravilhoso nós estarmos sempre juntos com propósito. Né? Então, que dia que vai ser por falar no bazar? Quando vai ser mesmo? Marcou a data? Não. Ainda não, tem né? Que esperar juntar, recolher. Se você tem uma roupa usada que dê ainda para reutilizar outra pessoa, pode ser nova também. Pode ser nova também, pastor? Pode ser nova também. Pode trazer para cá. Os irmãos ali, pode dar para a Kristen, a gente traz. E vai ser urgente, né? E vai ser uma bênção. Aí nós vamos estar falando também sobre o batismo, o local que vai ser e o horário que vai ser. Vocês vão ficar sabendo. Né? E a contribuição, voltando nela, a gente tem um caderninho aqui que é um movimento de caixa. Tem uma organização. Né? Então, é tudo com transparência. Então, se você tem uma contribuição ou para ajudar essa obra, está aqui o caderninho, tem aqui o QR Code. Né? Você pode estar colocando o QR Code. Importante dizer, aqui no QR Code está meu nome. Por quê? Porque ainda nós não estamos em processo de cadastramento da comunidade no CNPJ. Aí ela vai ter uma conta própria, etc. e tal. Mas até lá, precisamos colocar os pés no chão e poder trabalhar com o que a gente tem. Né? Então aqui é uma conta que eu não uso e essa conta aqui é toda revertida para a comunidade. Então está aqui. Deus te abençoe. Exato. Apesar de que são emprestados do CTN, que é o seminário da igreja, nós temos um seminário também, e acaba que nós precisamos fazer outras coisas, além de cadeias e tantas outras coisas. Eu queria que todos ficassem de pé, vamos orar ao Senhor Deus, e se você sentir de contribuir, fique à vontade. Te louvamos, meu Pai, te agradecemos por tudo que você tem feito, Pai. Pela tua graça e pela tua misericórdia de cada um de nós estarmos unidos com propósito neste lugar.
Pedimos ao Senhor, Pai amado, que nos ajude a entender essa filiação no Senhor. É tão profunda, Pai, e nós precisamos entendê-la e praticar no nosso dia a dia. E além da filiação, meu Pai, temos o exercício de sermos irmãos. Porque se nós temos o mesmo Pai, logo nós somos irmãos e precisamos abençoar, proteger, liberar palavras de bênção para os nossos irmãos que estão do nosso lado, entender, ajudar. Pedimos ao Senhor, meu Pai, sabedoria e inteligência, discernimento do Teu Espírito, para que venhamos, no nome de Jesus, ser bênção na vida de todos aqueles que nos cercam. No nome de Jesus, que Deus abençoe, no nome de Jesus. Pastor Wesley? Glória a Deus. Desculpem, tem o curso do batismo também, após o culto. Aí me procura aqui. Fazer menção aos nossos visitantes, né? Começar por aqui. Pedro. Lucas, então. Ana Paula. João. Quase. A Ana ali pegou um pouco o Paulo, mas estava vendo. Mas sejam bem-vindos, né? E a gente gosta de brincar aqui, né? Sejam bem-vindos. A gente tem procurado criar esse fator da comunhão, sabe? De entendermos que somos uma grande família. E tem sido muito bom, porque a gente até brinca, né? Deus tem sido muito bom, porque em termos assim, né? Apesar da gente querer isso aqui cheio, mas se vier todo mundo, vai faltar cadeira, entendeu? Então tem vindo assim, uma turma de uns 15, aí falta uns 10, depois vem uns 10 e tal. Mas tem sido muito bom, porque a gente tem procurado desenvolver essa comunhão, sabe? Uma palavra direcionada, uma palavra de mudança de vida, não um paliativo para você sentir que é mais ou menos religioso que está tentando ir para o céu. Não. Tudo já foi feito, Jesus já fez, nós só temos que desfrutar nisso e dentro dessa palavra da dualidade, né? A gente se conhecer a mente que te gere todos os dias, essa luta interna, e dizer, eu tenho a mente de Cristo. Eu fui alcançado pela cruz, eu fui alcançado pelo amor do meu Pai, né? E Ele me regenerou, me reconciliou, e eu como filho tenho as minhas responsabilidades, porque sou herdeiro. Tudo nesse mundo é meu e do meu irmão Jesus. A gente gosta de brincar aqui, que imagina uma briga, onde alguém vai querer bater em você, e aí o cara não sabe quem é seu irmão. Só que o seu irmão é o cara mais forte, é o cara mais poderoso do bairro. E o cara que vai bater em você não sabe quem é seu irmão. E ele vai chegar a querer bater em você. E alguém chega para ele e fala, cara, esse cara você pode até querer bater nele, mas você sabe quem é o irmão dele? Aí quando fala quem é seu irmão mesmo, o cara fala, cara, pelo amor de Deus, me perdoa, me desculpa, cara, eu não sabia que você era irmão de fulano. E desse jeito é o nosso Senhor que está sentado à direita do nosso Pai, que venceu a morte, que venceu as enfermidades, que venceu os principados e potestades, que venceu os demônios, que venceu o inferno, é o nosso irmão, Jesus. Então tudo que gira, tudo se conspira contra nós temos que lembrar e dizer, você sabe quem é meu irmão? Meu irmão, ele é rei dos reis. E o meu irmão é senhor dos senhores. É o meu irmão. Amém? Que vocês possam desfrutar disso. De ter um irmão que é dono e autoridade sobre tudo que existe. Amém? E alguém faz aniversário essa semana? Ou fez aniversário essa semana? A gente quer dar parabéns? Não? Amém. Acordou com dor de cabeça, né? Vamos orar pela gente. A gente acha que o Rafael, 19 anos, para não ter estado grave. Já tem mais de 50 dias que está. Mais de 50 dias. Ana Júlia também. Não, uau. Tá, o Tem Gil. mais pedidos de oração, gente, que está no hospital. Não, gente, peraí. Vamos fazer uma campanha. Começar a rodear o hospital, né, irmão? Vamos.
É o Edson, né? E o Rodrigo também é um jovem que está muito doido. A irmã está indo muito ao hospital, irmã. Está muito ao hospital. Mais do que os meninos. O Igor, da minha turma, ele está internado tem uma semana, ninguém sabe o que tem. A princípio foi suspeita de AVC, aneurisma, meningite, tudo que você pensar, e até sexta-feira, né? Ninguém sabia o que ele tinha, ele está internado lá em Goiânia. Ok. Como que chama? Igor. É o vento. Igor. Né? E o Gil, que tem... O Gil tem uma semana que ele está no hospital de urgência, sentiu mal, ele está com 5 pedras no rim, uma está na bexiga, uma já está com 2,3, não desce pelo canal do uretra, tem que fazer cirurgia, tem que mandar para Goiânia, e ele está nervoso lá, porque ninguém nem sabe que dia que vai mandar para Goiânia, para cá comer, você está comendo, bebendo e dormindo de graça. Fica quieto aí, porque você tem que dar uma topa lá pro cara, Felipe. O cara tá lá agoniado. Ele, pastor do céu, pelo amor de Deus, já morreu 8 aqui do meu lado. Eu falo, irmão, deixa eu te falar uma coisa. Eu não acredito. Tá filmando. Gil, você tá assistindo, né? Eu falo pra ele assim, fala, Gil, deixa eu te falar uma coisa. Deus tudo tem propósito. Tudo na nossa vida. Até quando tu pica numa pedra e arranca a unha ali, dê um propósito aqui. Né? Pra você controlar e não xingar. Esse é o propósito, você ter domínio todo. Mas eu falei para ele, cara, você está no hospital, irmão. Tem pessoas aí que não conhecem o Jesus que você conhece. Não conhecem o amor que você conhece. Toca nele, ora por ele. Deixa Deus te usar aí. Sabe? É dessas coisas que a gente tem que abrir a mente e deixar, né? Então, assim, mas nós sabemos que o Senhor, né, vai providenciar algo no tempo dele, né? Você tem que ficar mais uma semana, algum dia, mas deixa lá. O Senhor sabe. Então, essas pessoas que foram ditas aqui, queridos, você em oração agora, vamos usar o nosso relacionamento com o nosso Pai e pedir bondade e misericórdia do nosso Pai sobre esses irmãos que estão enfermos, sobre cada situação. Amém? Amém. Papai querido, nós queremos... Coloque esses irmãos diante do Senhor, Pai. Pai, cada irmão que tem ali passado a sua enfermidade. Senhor, na desobediência de Adão, o Senhor disse a ele, Adão, a terra se tornou maldita pela sua causa, pela sua desobediência. Mas nós entendemos que pela obediência de Jesus, todas as coisas no céu e na terra e debaixo da terra, Senhor, elas foram restauradas em Jesus. E nós chamamos a existência agora, essa autoridade, chamamos a existência, essa maravilha que é a pessoa da autoridade do nome de Jesus sobre todas as coisas, sobre a vida desses irmãos. Que é no nome de Jesus que todas essas pessoas que estão passando por enfermidade, a Gina, o Gil, a Ana Júlia, esse jovem, Senhor, que está internado em Goiânia, Senhor, o Rafael, esses outros 2 que estão também internados. Pai, que nós como família, como irmãos aqui, diante do trono de bondade e amor do Senhor, papai, pedimos ao Senhor agora que o Senhor libere, porque nós liberamos pela nossa palavra, como filhos, a cura sobre todos eles nessa hora, Pai, em nome de Jesus. E pedimos ao Pai que isso se cumpra na terra, porque está escrito, o que 2 ou 3 pedirem, em meu nome, aonde estiverem reunidos, ali eu vou estar. E nós pedimos a Ti, Pai, como igreja nessa hora, que haja cura, haja restauração na vida de todos eles, para a glória do Teu nome, Jesus. E como família, Senhor, nessa manhã nos alegamos no Senhor, para a glória do Teu nome. Amém, queridos? Amém? Que o Senhor os abençoe. Só lembrando, nós aqui falamos para falar. Você quer falar? Nós aprendemos que a nossa semana não começa amanhã. Nossa semana começou, foi hoje. Então amanhã, as atividades, ela já acompanha das bênçãos que a gente já está desfrutando de hoje. Tem gente que fica desesperada até segunda-feira. É porque não entende o que serve. Não serve para que serve o domingo. O domingo ele serve para você estar com o Senhor, para enfrentar a segunda, a terça e a quarta. Então você enfrenta a semana já sabendo quem está contigo, amém? Dê aí no mínimo 2, 3 abraços no seu irmão, agradece ele por ter vindo, deseja ele a graça e a paz do Senhor Jesus, amém? Nossa, essa é antiga. Essas coisas antigas.